Então, gente, bom dia. Meu nome é Ludmila, sou aluna do Colégio Monteiro Lobato. Hoje vim falar sobre a formação territorial do Brasil. Você quer saber? Então vem comigo. Vamos começar o nosso videoaula. Vou falar sobre o território nacional criado pelo processo pré-colonial. Mas como assim processo pré-colonial? Foi nada mais nada menos do que o início das colônias, que foi entre 1500 a 1530, que também o nosso território nacional foi importante para a economia extensa e variada. Você vai saber por quê daqui a pouco. Vamos para frente. Aí o Brasil teve grande participação econômica como pau-brasil na porção oriental. Mas como assim grande participação? Foi porque, gente, eles descobriram o pau-brasil e era uma madeira que saía uma tinta avermelhada. Então aquilo foi o auge da época, sabe? Eles amavam, compravam e vendiam muito caro. Era muito caro. Então eles ganhavam muito dinheiro com o pau-brasil. Então, o cultivo da cana-de-açúcar em Pernambuco e Bahia, na zona da mata, que era a zona que tinha o solo massapé, muito fértil, aquele solo preto, que ainda é encontrado, e o clima úmido, que era a junção perfeita para o cultivo de cana-de-açúcar, que é uma coisa que a gente já ouviu muito falar, foi a cana-de-açúcar. Nas aulas de histórias, então vamos seguir. Como atividade secundária, houve o fumo ligado ao escambo. Mas como assim o fumo era ligado ao escambo, rapaz? É o seguinte, gente. O fumo é ligado ao escambo porque o fumo, ele foi trago para plantar. Aí, como o nosso solo era muito fértil, a gente deu bastante dinheiro a eles, porque eles começaram a plantar, tiveram que trazer escravos, assim aumentando o escambo e evoluindo o plantation. Aí, mais para frente, eles começaram a criar gados e assim a pecuária, que foi responsável pelo desbravamento do Grande Sertão. Mas como assim? O que tem a ver a pecuária com o desbravamento do Grande Sertão? Eu vou explicar agora, que foi assim, ó. Eles trouxeram, só que eles estavam plantando e criando gado. Então, esses dois ao mesmo tempo, eles não achavam certo. Eles falaram, não, peraí, vocês vão ter que ir 80 quilômetros do litoral para trás, porque senão não vai dar certo. Aí foi assim que as ordens dos administradores, do povo rico da época, os fazendeiros, aquele povo rico que se juntava, eles davam a ordem de 80 quilômetros do litoral. E agora a gente vai falar da segunda parte, que foi a exploração e descoberta do ouro, que eles buscando e desbravando os territórios descobriu o ouro no século XVIII. Assim, facilitando não, fabricando joias, porque foi a partir do ouro que eles começaram a fabricar joias e foi essencial para delimitar seus territórios. E com toda essa produção, foi chamando cada vez mais a atenção dos portugueses, porque o Brasil estava dando muito dinheiro, estava dando muito lucro e foi chamando cada vez mais os fazendeiros ricos para cá e evoluindo assim o processo de povoamento. Assim também, a mineração fez com que a mineração do ouro, no caso, fez com que a capital de Salvador se mudasse para o Rio de Janeiro, aumentando assim o fluxo de escravo e o escambo, no caso, também, porque os escravos ficavam transitando por essa região. E essa mudança permitiu o desenvolvimento de produções para suprir a região mineradora, porque assim eles plantavam mais e tal. E o processo e o processo de tudo isso foi cada vez mais aumentando. E Portugal resolveu ir para a região norte, tendo acesso pelo rio Amazonas, que ele transitou, ele passou, no caso, pelo rio Amazonas e chegou lá. Buscando metal, que foi um total fracasso, ele não achou. Aí assim ele decidiu priorizar e começar a dar prioridade às drogas do sertão. Então, gente, mas você deve estar dizendo o que seria essa droga do sertão? Elas eram determinadas especiarias que eram encontradas só aqui, como cravo, cacau, guaraná, urucum, entre outros, que não tem só essas, mas eu só lembro dessas, então é isso aí. E o importante Tratado de Madrid
posteriormente conhecido como Tratado de Badajoz, que foram 2 tratados essenciais para delimitar os territórios, chegando aos territórios atuais, tipo, não chegando, mas parecidos assim com os territórios atuais. Que foi no final também do século XIX que começou a ocorrer a extensão do látex, que foi aquilo que a gente conhecia não, que a gente conhece no caso, que é a borracha, o pneu e várias outras coisas. Que a ocupação foi ocorrida da Amazônia Ocidental por migrantes nordestinos e cearenses, fugindo da seca, que a seca já tinha começado, né? Aí estavam fugindo, procurando outros lugares. Aí foi aí que eles chegaram lá. E os seringueiros, que eram as pessoas que extraíam o látex, no caso, eram submetidos a condições humilhantes, porque eles recebiam bem pouco, viviam uma vida bem horrível, sabe? E dependiam da dessa extração, gente. E dependiam das casas de aviamento, que eram casas que compravam látex para produzir a borracha, essas coisas. E os seringueiros recebiam muito pouco, então eles não tinham muito dinheiro. E eles também optavam, às vezes, por trocar por alguns produtos caros, levando eles a ficar endividados com essa empresa. Aí pronto, né? Já sabe. Então, a decadência do látex é associada aos ingleses e os holandeses, que eram pessoas que faziam mais essa extração. Que esses holandeses e ingleses cultivavam as seringueiras, no caso, no sul da Ásia. Então, atualmente, as seringueiras estão sendo desenvolvidas no Acre sustentavelmente, que é o processo de extração e plantação novamente. Porém, não chega o que era antigamente, não chega a quantidade de seringueiras, aquela coisa toda que antigamente que nunca vai conseguir chegar, né? Então, nesse período, a agroexportação ajudou bastante para a implantação de ferrovias e substituição da mão de obra escrava pela mão de obra livre. Porque assim, com todo esse processo acontecendo, eles tiveram que ter outro método de chegar. Então foi criadas as ferrovias, os trens, para poder exportar mais rápido, que era pela mão de obra livre, atraindo mais imigrantes, atraindo mais gente para cá. Então, houve a ocupação do interior da região sul por imigrantes europeus, italianos, alemães e eslavos, como implantação de pequenas famílias policultoras, que com isso tudo foi acontecendo a miscigenação. E a economia cafeeira alavancou na área urbana o setor de serviços e importante crescimento demográfico, que foi com a economia cafeeira que eles começaram a criar mais indústrias, como eu posso dizer, ao crescimento. Então, a intenção da colônia é associada à manutenção da integridade territorial do país, que foi a intenção da colonização, no caso, foi isso tudo, entendeu? Foi explorar o território. Então, galera do primeiro ano, esse foi o vídeo sobre formação territorial do Brasil. Espero que tenham gostado muito, conseguido adquirir o máximo de conhecimento possível. Desculpa pela minha voz, eu tô um pouco rouca, mas enfim. Tchau, galera!